Boa tarde, Boa tarde, tudo bem? tudo bem? E você? Beleza? Nossa, teu som tá bom hoje, hein? Você trocou? Agora tocou do celular, né? Ah, bom, agora sim, agora tá bom, vixe. Perfeito, Agora dá para ouvir melhor. perfeito, Raíssa, muito bom. Então, eu já comecei a olhar aqui, é, Hum. na E parte a de... formatação, Como? tá dando para ver todas as perguntas? Que a Não, tá Esther tudo... perguntou, porque no dela é diferente. Aí você vai abrir, no nosso dá certinho, sabe? Dá para ver todas as perguntas certo. Só que Sei. no dela parece que fica escondendo, Ó, no meu tá normal, tá? A única tá, questão né? é essa Uhum. daqui a 10, ó. Ficam organizados adequadamente, não interferindo no trabalho. Acho que tá faltando alguma coisa aqui, Hum, tá vendo? tá. Eu vou ver certinho com ela. Que ela não vai poder entrar de novo. Tranquilo. Aí depois eu gravo. Bem, eu tô gravando já, né? Depois eu disponibilizo. Uhum, Mas é isso daqui que tá só. tá. Tá assim, tá faltando alguma coisa. Incompleto? Oi? Tá incompleto? Tá incompleto. Agora o resto tá beleza. Tá Uhum. Aí ok. eu vou já. Tá. Deixa eu ver aqui mais. É o questionário. Eu já tinha começado a olhar, mas não deu para finalizar. Uhum. Isso aqui, ó. Essa parte aqui eu até cheguei a Ah, olhar. sim. Aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é para os funcionários, esse questionário, né? É. É para os funcionários. Então, aqui, ó, essa sexta. Você tem um tempo de descanso entre uma atividade e outra? Ou Hum. aqui é a questão mesmo de formular, né? A empresa oferece um período de descanso entre uma atividade e outra? É só a maneira de perguntar. E aqui tem que ser em forma de pergunta, né? Tem que ter a Tá. interrogação. Aí vocês colocaram 10 minutos, uma hora, quando não tem cliente, ou outro. Tá? É bom colocar outro, porque de repente a pessoa tem 15 minutos, ela pode Uhum. ter meia hora. Não é porque a Esther trabalha lá que ela já sabe, né? Que vocês vão fazer um questionário já baseado no que Uhum. já é. Então vocês têm que deixar uma coisa mais aberta, tá? Tá. Aqui só faltou o em. Ó, Tá. aqui, ó, como que a pessoa ela vai saber isso? A maior parte do tempo você trabalha sentado ou em pé? Aí vocês colocaram em porcentagem. Como que a pessoa vai saber? Como que vocês acham que ela vai É. saber? Não sei Então, também. porque aqui em Coloca porcentagem. como, então? Sem ser em porcentagem? É, Em primeiro horas, no caso? primeiro que vocês começaram a fazer a pergunta também de forma errada, né? A maior parte do tempo, vocês já estão condicionando a pessoa a dizer que a maior parte do tempo dela trabalha Que é a sentada, maior parte. Tá. entendeu? Então aqui precisava Aham. reformular a pergunta, né? No seu trabalho, E o, ah, essa parte da resposta, então não vai colocar em porcentagem, coloca em tempo, então, tipo horas, minutos, sei lá, alguma coisa assim, tipo. perfeito. Ou deixa, faz uma pergunta aberta e deixa para a pessoa colocar, né? Hum, Então, por exemplo, responder. responder. Não perguntar, responder, exatamente. Uhum. Então, no seu trabalho, como que você trabalha na sua maior parte do tempo? Né? Só mudar a forma, tá? É a mesma coisa. E pode Tá, colocar em minutos, horas, né? Para que a pessoa possa colocar. tá. E coloca, se é num dia, que nem aqui vocês não Uhum. colocaram, se é no mesmo dia, né? Se é na semana, no mês. Então seria interessante colocar assim, ó, durante o seu dia a dia no trabalho, quanto tempo você fica sentado, né? Ou em pé. Sentado. Porque aqui não dá para saber, ó. Por Uhum. exemplo, você colocar assim, ó, a maior parte do tempo você trabalha sentado ou em pé. Aí ela vai aqui não tem nem sim nem não. Ou se é em pé ou se é sentado. E Uhum. também
se ela colocar a porcentagem aqui, você não vai saber se é em pé ou se é sentado, concorda? Ah, entendi. Né? Não dá Tem para. que especificar, né? Se ela fica mais sentada ou se ela fica mais em pé, no caso. Exatamente. Então teria que deixar claro para ela, ó, você trabalha a sua maior parte do tempo no trabalho, sentado ou em pé. Aí a pessoa assinala. Ela assinalou, aí sim que ela vai colocar quanto tempo ela fica ou sentada ou em pé. Fica. Tá. Ó, essa 9 eu não entendi. Quais os equipamentos que são utilizados pelo cliente? Tem como se ajustar ao cliente? O que seria essa pergunta? Se a cadeira ela é regulável para o cliente, dependendo do tamanho, do jeito da pessoa. Essa questão. Porque assim, na cadeira, que nem é regulável, ela vai regular de acordo com o cliente, né? Eu Porque tem uns entendi. que é mais alto, outros é mais baixo. Eu entendi. Foi nessa questão, mas não ficou bem. É a pergunta que tem que ser reformulada. Aham. Os Aí a equipamentos, gente muda. os equipamentos utilizados no atendimento ao cliente podem ser ajustados. Acho que melhor. Os Ah, equipamentos mas melhor assim, né? podem ser Aham. ajustados. Cadeira. Aí é para fazer o que aqui? É para assinalar? É. Ah, quais os Ou equipamentos? coloca como pergunta, então, sem se assinalar. É, é, teria que mudar a formulação da pergunta e deixar claro para a pessoa que ela pode assinalar. Então, os equipamentos utilizados pelos clientes Uhum. podem ser ajustados? Assinar aqueles que podem, uma coisa assim. E aí a pessoa vai assinalar o que pode Ah, ser tá. ajustado. O modelo de calçado e tal. Como é sua alimentação? O que quer dizer isso? Com a saúde dela, ué. A ver com a saúde, no caso. Mas pensa comigo, você me pergunta, como é a sua alimentação? A minha alimentação, eu ia responder assim, olha, eu almoço e janto. O que mais vocês queriam saber? Não, assim, só para entender, porque ela para mim, Ah, ela não está clara, ela está muito aberta, né? Como é a sua alimentação? O que vocês querem dizer com isso aqui? entendi. O que vocês Ah, estão em falando? questão da alimentação mesmo, da pessoa ser saudável, se não é. Alguma coisa assim, Tá, então vai ter que que eu quis mudar dizer. também a Aí formulação. então vai ter que formular. Por exemplo, você Aham. ou colocar pontos para ela marcar, né? Você normalmente costuma comer comidas rápidas, instantâneas, você tem um período correto para fazer a sua Uhum. alimentação, você procura comer alimentos saudáveis, ou você não se preocupa. Assim, teria que ser Uhum. algo que fique mais claro para a pessoa e não algo tão aberto. Se for Para a para. pessoa. Oi, Aham. você falou alguma Pode coisa? falar? Vai falar? Aí, se for uma pergunta aberta, Não. a Ah. pessoa teria que. Então, você teria que montar uma pergunta. Descreva como que é a sua alimentação no dia a dia. Você costuma comer comidas saudáveis? Então, tem que estar Uhum. claro para a pessoa o que ela tem que responder aqui. Então, reformula essa Tá. pergunta, se for aberta. Ou então, vocês façam ela fechada e a pessoa vai colocando as alternativas, tá? Aham. Tá. E também, ó, qual o seu relacionamento com colegas de trabalho? Aqui seria, aqui também, se vocês forem querer fazer aberta, poderia colocar, como você descreve, né, o trabalho em equipe e os relacionamentos entre os colaboradores, você e os demais colaboradores. Ou seja, melhorar um pouco a pergunta, tá? Como Tá. você Uhum. avaliaria, ou como você descreveria o seu relacionamento com o seu líder, né? O negócio de colocar chefe é meio esquisito. O seu relacionamento com o seu líder, Com o líder? com o líder, né? Ou Tá. com o líder, eu acho melhor. Uhum. Aqui, essa daqui ficou complicada. Quanto de esforço físico é exigido no seu trabalho? Essa eu não saberia responder mesmo. O
Como que seria essa resposta aqui, se você fosse responder, só para eu entender? Quanto que do corpo dela, o que que exige, né, do corpo dela, eu falo, de fazer lá, de trabalhar no salão, no caso. Se ela fica muito, se esforça muito nos braços, essa questão. Qual o esforço físico no corpo dela que faz, né, no trabalho dela, que é exigido, né, no trabalho dela, no caso. Aqui, assim, eu particularmente, lendo ela, não conseguiria responder. De repente, vocês poderiam colocar algumas alternativas, então, né? Sem alternativa, no caso? Eu acredito que sim, porque, quer ver? Quanto de esforço físico é exigido no seu trabalho? Você precisa utilizar muito de esforço físico para o desenvolvimento do seu trabalho, para fazer o seu trabalho? Explique ou indique como que seria esse esforço físico. Aí sim, acho que ficaria mais fácil. Então, se eu fosse responder pelo meu trabalho, meu único esforço físico lá seria quando eu preciso arrumar a sala, então eu tenho que pegar as cadeiras, colocar nos locais, quando eu tenho que levar o material, que eu levo Sim. data show, eu levo caixa de som. Isso daí, no final do dia, eu tô sempre com a coluna meio travada, né? Já cheguei a machucar essa parte aqui, porque o caminho é longo, né? Até eu sair lá da sala do professor, chegar na sala lá no bloco 11, por exemplo, ou bloco 10, aqueles blocos mais longe, acaba tendo problema. Então, eu responderia sim, entendeu? Então, teria que ver se a pessoa vai entender mesmo. Então, eu, particularmente, acho que poderia mudar. Caso vocês não consigam, aí vocês colocam... Aí só muda, então, a pergunta, né? Que aí a pessoa vai responder que nem o senhor respondeu agora, no caso. Mudando... Reformular a pergunta de novo. Perfeito. Aí, qualquer coisa também, depois tem um teste piloto, né? Para a gente verificar. Mas aqui seria isso, tá? Depois eu coloco o Classroom. Aí eu já depois tem vou um mudar. para empresária. Vocês vão fazer um para empresária também, né? Tá. Relação do planejamento. Aqui eu só não entendi isso. Por que colocar isso? Ela não é a proprietária? Ou tem mais de um proprietário lá? Eu acho que é só a mulher mesmo, se não me engano. Porque eu achei estranho. Aí, no caso, não precisaria disso daí? Eu queria saber o seguinte: é uma pessoa só? Vocês vão apresentar o questionário ou vocês vão fazer uma entrevista? Não sei como que ela vai fazer. Se vai apresentar, se vai ser entrevista. Acho que vai ser uma entrevista, né, no caso. Se for uma entrevista... Perguntando, né, ela respondendo. Se for uma entrevista, eu aconselho a mudar as perguntas, né? Porque ela ficou basicamente igual o questionário dos funcionários. Então, se é uma entrevista, poderia se fazer perguntas abertas só. Vocês criariam um roteiro e fariam. Se quiser manter, devido ao tempo e tal, tudo bem. Só tomar cuidado, então, com algumas perguntas aqui que, né? Há quanto tempo trabalha nessa profissão? Se ela é a proprietária, então há quanto tempo ela tem esse negócio, né? Qual a carga horária que ela trabalha? Porque a Esther falou que ela também fala, ela também faz, ela é cabeleireira, né, no caso, ela também atende os clientes, ela também trabalha, entendeu? Não, eu sei. A única ela não só é... Pode falar. Aí ela, no caso, não só é a empresária, né, a dona, vamos dizer assim, ela também faz, né, os cabelos das clientes, tudo. Não, eu entendi. A única questão é que a pergunta tem que ser direcionada, mesmo que ela faça o serviço, eu sei que ela faz, a questão que ela é a empresária, ela é a proprietária. Então, teria que adequar também as perguntas. Colocar, então, mais pergunta aberta, no caso. Assim, eu estou colocando como orientação. Aquelas que tá mais para baixo... eu estou colocando como uma orientação. Eu acho que tem mais a ver, né? Eu estou colocando como uma orientação. Se sou eu, se o trabalho é meu, eu ia fazer assim, por quê? No final, vocês vão ter que fazer uma análise
Quanto mais perguntas abertas, com mais Uhum. perguntas que vocês fizeram, a pessoa respondeu, vocês vão ter argumento para escrever. Então, eu faria assim, mas não que seja obrigado, o trabalho é de vocês, só estou dando uma orientada, né? Então, essas daqui são praticamente iguais às do outro, então eu não fiquei corrigindo de novo. Vocês já sabem o que tem que fazer no outro, corrija aqui, né? Agora, aqui, na sua Qualquer empresa... coisa, eu tiro essas umas assim de questão do serviço mesmo, do trabalho, e coloco mais essas abertas, então, para ela responder, no caso. Não, vocês quem vê, conversa depois Eu vocês, mudo. aí vocês tomam uma atitude, é só uma orientação, né? Eu faria assim, mas não quero dizer que você Uhum. faria assim. Essa 12, na sua empresa tem Tá, eu sistema vou ver de depois certinho. segurança? Esse sistema de segurança, qual o sentido dele? Teria câmera? Seria alarme? Qual o sentido dessa pergunta? É, Mas para que tem que ter essa pergunta? Qual que é o acho que é sentido? nessa questão de segurança dos clientes, no caso, né? Se é câmera, essas questões. Mas com qual Com o sentido? sistema, Qual a qual relação com o sentido? artigo? Qual a Pelo relação? que eu vi aqui, é sentido mesmo de. Ah, Qual a relação com o tema do artigo? tem a segurança dos funcionários também, né? No caso, então. Mas Seria vocês... mais para essa questão, se for ver, né? Do trabalho. Tá, mas vocês estão falando de ergonomia, né? De Aham. questão de... Deixa eu ver aqui qual que é o tema que eu já esqueci. Peraí. Ergonomia lá, o tema de vocês é ergonomia. O que tem a ver a segurança de Sim. câmera, de alarme com a ergonomia? Eu acho que tem que então reformular, no caso, mas para Não, segurança dos funcionários. então, mas a câmera, A qualidade, né, de vida. dá uma olhada nessa pergunta aí, que eu achei que ela tá fugindo do tema, porque Do tema. se for segurança ligada à câmera, alarme, não sei se tem necessidade aqui essa pergunta, mas Não tem a ver. é isso que eu queria saber de você. Qual que é a relação com o tema ergonomia? Porque vai prevenir que risco? Se tem câmera, se tem alarme. É risco de entrar bandido lá e ser assaltado? Como? Sim. Também. Questão de segurança, né? Depois Física também, sei lá, se acontece alguma coisa, alguém. depois vocês conversam. Como que vocês vão escrever sobre isso depois, né? Eu só não consegui entender essa Aham. pergunta. Você considera a iluminação do local adequada? Em que sentido? Em termos assim, o local tem uma iluminação boa ou é a iluminação artificial que é adequada? Como que seria isso? Não, do local mesmo, né? Se é claro, se é uma boa visão, alguma coisa do tipo. Da iluminação mesmo do salão, no caso. Sim, mas quando está Se é aceso bem iluminado. ou é a Hum? luz natural? Como que seria? Eu não entendi. Não, mas tem a luz do normal, né? As lâmpadas, no caso. Dá uma analisada que eu achei ela meio estranha também. Ela tá faltando alguma coisa para ficar mais clara, né? Como que você avalia Tá. a iluminação? É porque vocês fizeram de uma maneira muito geral. De repente, considerar a iluminação ou natural ou iluminação artificial, ou colocar os dois e separar como que avalia. Porque a Tá. iluminação natural pode ser boa, mas a iluminação artificial pode ser ruim. Ou a natural pode ser ruim e a artificial Sim. pode ser boa. Então fica uma coisa meio assim, duplo sentido. Uhum. Aqui, ok. A mesma coisa, né, aquela Entendi. pergunta que já fizeram, da alimentação. Aqui como você avalia, né, o seu relacionamento com os demais colaboradores, né? Acho que seria melhor aqui. Tá.
Como você avalia, no caso. Uhum. Se a empresa possui planejamento, não, né? Aqui tem que verificar se ela monta ou desenvolve algum tipo de planejamento para a empresa, tá? Uhum. Tá. Aqui é a mesma coisa, aquela Aí questão que esse nós daí falamos do também é o mesmo esforço. de lá. Aqui Uhum. você gosta do seu trabalho. Ela é proprietária, né? Teria que ver se ela Então eu tinha que tirar essa. assim, se ela é dona do negócio, com certeza ela deve gostar, né? A Vai questão gostar, né? Aham. é como ela tem que avaliar a segurança para os funcionários desse local. E segurança, quando eu falo, é segurança mesmo. De repente pode ser isso. Ó, agora que veio a cabeça. Quando você pergunta aqui de segurança, Ah, de repente, segurança, sistema de não segurança. sei, colocou sistema. Não sei, depois vocês conversam para ver o que é essa pergunta aqui que eu estou na dúvida. Agora, Uhum. aqui como gostar do trabalho, eu acredito que sim, né? Na verdade, não é nem trabalho, do negócio. Né? Por Uhum. mais que ela trabalhe, é o negócio dela, né? É, verificar como que Sim. ela... eu não... Aqui, assim, eu achei estranho também essa pergunta, você gosta do seu trabalho. Qual que é o sentido dela para o trabalho? Isso que eu queria saber, entender. Ah, se ela gosta do trabalho dela, do salão, dessas coisas. Porque antes eu acho que ela foi funcionária também, certo, né? Eu falo assim, já trabalhou em salão, gostou e montou o negócio dela, né? Mas No qual que é o caso. Ela sentido? gostou tanto que abriu um negócio para ela, no caso. Qual que é o sentido para o trabalho, para o artigo, assim? Qual que a relevância para o artigo? Se for ver em caso do artigo da ergonomia, eu acho que não tem muito a ver, se for comparar. É isso que eu estou falando. A questão aqui é que o questionário tem que ser Porque não vai agregar nada se for ver, né, na ergonomia organizacional. Que é É, mais a parte da qualidade de vida do funcionário, tudo, não questão disso daí, né? vocês Se fizeram ele junto gosta ou do não gosta. questionário ou foi só a É. Esther que fez? Sim, essa parte foi o que estava mudando, né? Eu fui mudando o que o senhor falou e fui acrescentando. Essas umas a gente acrescentou junto. Eu fui conversando com ela no WhatsApp. Aí Entendi, ela falou para acrescentar algumas, que foi em questão do planejamento, negócio do funcionário, essas coisas assim, aí acrescentou. entendi. No Então, no salão, caso, vai reformular essas perguntas. Ou fazer outra, não sei. eu reformular ou tirar, que nessa aqui, que nem você mesmo não entendeu o sentido dela, eu também não. Né? Por que que ela estaria no É que artigo? esse aqui tinha no outro, no caso, né? Aí ela falou só para acrescentar alguns e mudar o sentido, né? No caso, para a empresária. Tá bom. Aí depois. No caso do funcionário, dá para entender, né? Que de repente ele pode falar que não gosta porque o local não oferece uma segurança para ele ali. Talvez, sei lá, se ele vai falar alguma coisa, mas de repente ele pode até falar. Mas não sei, tem o teste piloto também, depois qualquer coisa também vocês deixam, e no teste piloto, se o pessoal achar que deve manter, aí mantém. Uhum. No salão, os funcionários faltam com Tá. frequência. Aqui também é a questão da pergunta, né? É, como que é o grau de Uhum. rotatividade do funcionário? Ou de absenteísmo, tá? Então teria que mudar a pergunta. Você vai Uhum. analisar o absenteísmo ou a Sim. rotatividade, tá? Então mudar também a pergunta. Tá. Ó, aqui vocês estão já Uhum. inclinando a resposta. Por que que eles não ficam muito tempo na empresa? É como se vocês soubessem que eles não ficam. Então, vocês podem perguntar, no caso, né, de absenteísmo ou rotatividade dos Uhum. funcionários, na sua opinião, o que leva a ter esses problemas na organização? Né? Então, vocês não podem, nenhuma pergunta, dar um sentido em que já dá resposta. Tá? Sim. Então, aqui depois vocês Tá. dão uma analisada, verifiquem no teste piloto. E aqui eu acho que é o último material, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu já E vi o aí? checklist, já vi esse questionário, já fiz esse, e a ergonomia. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já tinha visto a parte bibliográfica, né? Uhum.
Ó, primeiro a metodologia, tá? Depois o estudo de caso. Não, é que ela falou que no primeiro, como fala? No primeira orientação, o senhor que tinha falado que era para colocar primeiro case, depois metodologia, ela falou para mim. Não, eu acho que ela não entendeu. Então é o contrário. Primeiro vem, mas eu já vou te explicar já o Primeiro. que aconteceu. Espera um pouquinho só. Não tem nome fantasia? O nome da empresa é Gislaine Romero Salão? Acho que sim. Tá. Porque tem que ver certinho com ela. Não se pode usar nome das pessoas, tá? Mas se for o nome do salão for esse, aí tudo bem. Mas eu acho que o nome do salão é assim mesmo, professor. Então tá. Aí Gislaine Romero Salão. Não esqueçam não esqueçam de pegar a autorização, né? É a... Pode falar. E a autorização, ela falou que ia pegar a assinatura dela hoje. Então tá bom. Tá? Então, ali da metodologia é o contrário. É o contrário. Primeira metodologia. Primeira metodologia. Tá. Aí a gente já troca, já muda. Mas vai coisar som logo agora. O senhor tem espaço aí para orientação? Essa semana ainda não vai? Não, essa semana... Hoje eu vou até... Só tinha hoje, né? 1h. Hoje eu vou até às 5 ainda. Aí... Amanhã eu tô... Eu nem sei o que eu vou fazer amanhã. Quinta-feira... É que eu já comecei a atender a partir de a partir do segundo semestre, eu começo a atender o pessoal do sexto, né? Agora eu tô com a pós com vocês e agora começou também o pessoal do curso. Porque já estão fazendo o projeto. Ó. Sim, aquele pré-projeto? Hã? Oi? Porque eu já queria marcar, que aí a gente já mudava isso daí, já trocava certinho, já fazer outra orientação. Sim, podemos marcar para semana que vem, sem problema. Ó, deixa eu te explicar aqui. A metodologia, então, o que é a metodologia, né? Vocês precisam colocar os métodos de trabalho, certo? Que vai ser usados no trabalho. Então, aqui vocês criaram um texto, onde está essa parte amarela. Eu não entendi o porquê, mas talvez, pode ser, porque vocês começaram a falar da revisão bibliográfica. Só que tem que estar claro, né, para o leitor, que um dos métodos foi a revisão bibliográfica, e o que está falando? Só que tem que ser de uma maneira mais resumida. Eles colocaram muita coisa, tá? Então... Menos, só para deixar claro a relação dos assuntos, certo? Então, aqui seria, então, a parte da revisão bibliográfica. Aí depois falar do case, tá? O que eu aconselho? Vocês não falaram aqui, ó, o questionário da proprietária. Vocês não colocaram aqui o questionário da proprietária. Sim, da empresária. Então, teria que colocar... Tá, acrescentar. Eu aconselho, quando for falar do case, falar que vai ser utilizado um checklist e explicar o sentido, tá? Acabou, na outra linha, explica que vai ser feito um questionário para os funcionários,
explique esse questionário, e depois na outra linha vai ser feito um roteiro de entrevista e explicar esse roteiro, tá? E não fazer de uma maneira muito generalista, Tá. que ficou confuso para entender essa parte aqui, ó. Essa parte ficou confusa para entender, tá? E aí sim, vocês têm que explicar que esse checklist, esse questionário e esse roteiro de entrevista vai passar por um teste piloto e vocês vão ter que colocar já o resultado do teste piloto aqui. Aí termina a metodologia. Então ela termina com os resultados do teste piloto, certo? Tá? Aí sim, depois que terminou essa parte, aí vocês vão ter que aplicar esse questionário, esse checklist, esse roteiro de entrevista na empresa. Aí sim começa o estudo de caso, que é onde vai ser a aplicação dessas ferramentas, tá? Dessas. Tá. Aqui tá ok, a informação tá correta, vocês colocaram a problemática. É só uma questão mesmo de português, né? Mas aí qualquer coisa, depois vocês vão passar para um professor de português para corrigir o artigo, né? Aí ele vai analisando os erros gramaticais, os erros de concordância. Aqui vocês colocaram sugestões. Na verdade, vocês vão procurar colocar o quê? Um planejamento para isso, né? Então, vocês não falaram nada do planejamento. Então, seria importante falar do planejamento. Você está no serviço? Oi? Você está no serviço? Não, é porque tá passando um carro de som aqui na rua. Ah, então tá bom. Então. Anunciando, aí fica um barulheiro. Ah, achei que estava no serviço. Então, ó, não são sugestões, vocês vão apresentar um planejamento para a empresa, né? Por isso que vocês vão usar o 5W2H. Então, cuidado com isso que vocês colocam, né? Para não trazer nenhum erro, né? Ou nenhum duplo sentido para quem estiver lendo. Então, eu acredito que ela entendeu essa metodologia aqui, por quê? Depois que vocês apresentam isso daqui, vocês vão ter que falar como que vai ser feita a pesquisa, né? Explicar. E é uma parte metodológica também do case. Então, vocês têm a metodologia geral, que é essa aqui, que já foi feita, e tem também a forma de aplicação desses questionários. Para quem vai ser aplicado, quantas pessoas, quando vai ser aplicado, como será aplicado. Então, aí, nesse caso, é uma parte metodológica também de aplicação. Então, acho que é por isso que ela confundiu, tá? Então, tem a metodologia geral, que e depois tem a metodologia de aplicação do questionário. Ok. Tá? Tá. Beleza? Alguma dúvida? Não, só essa questão. Aí também a metodologia tem que linkar também com o case, né? Quando a gente trocar. Sim, mas só de vocês, quando vocês terminarem a metodologia, vocês vão terminar falando do teste piloto, né? Que é a finalização dele, que vocês corrigiram os instrumentos e que a partir de então eles serão aplicados no estudo de caso. Entendeu? Tá bom. Sim. Aí dá para linkar numa boa, né? Porque vocês vão usar esse instrumento no estudo de caso, né?
Uhum. Tá bom. Mais alguma dúvida? E a orientação para a semana que vem, Ah, só sim. que o senhor tem? Deixa eu ver aqui. Que dia vocês preferem? Que você prefere? Para mim, qualquer dia. O duro é o horário, né, para Esther. Que aí o nome dela, no caso, tinha que ser horário de almoço. É porque tá tendo algumas mudanças de horário com a volta às aulas, né? Então eu tô meio perdido ainda nos horários, porque vai ter mudança. Já tá tendo, mas eles vão confirmar semana que vem. Essa semana é uma semana Uhum. teste. Então, que nem eu já até mudei o horário Sim. porque eu vou ter orientação depois também, precisa da pós, mas eu vou ter que fazer lá. Então eu tô indo para lá, acabando aquilo, daqui a pouco eu vou Sim, orientar mais entendi. um e já vou para Fernandópolis. E aí isso sairia bem no horário que eu ia fazer com você. Uhum. Então não ia dar tempo. Olha, Ah, entendi. você queria marcar no horário de almoço? Então, É, porque ela sai, né, no horário de almoço lá para casa dela e fica mais fácil dela se conseguir, for né, horário de tá na almoço, orientação. se for horário de almoço, eu consigo na quinta. Na quinta, que horário? Ah, tá tudo marcado já. Não, mas dá. Ó, Ah, quinta-feira, se quiser marcar. É que 11h30 eu tenho uma orientação. uhum. Aí, eu não sei se eu vou conseguir acabar até meio-dia. A gente pode marcar meio-dia, mas lembrando que pode ser que eu atrase um pouco. Ou quiser marcar meio-dia e meio, que aí é certeza. Não, pode ser então. Qual horário? Uhum. Meio-dia ou meio-dia e meio? Meio-dia mesmo, Então, eu vou deixar meio-dia. marcado meio-dia. E aí, se eu atrasar, avisa a Esther que é porque eu tenho uma orientação, Uhum. tá? Mas eu tô marcando esse Tá. horário para ajudar você. Meio-dia na quinta, você falou, né? É dia 29, né? Não é quinta agora. Quinta agora eu tô com o cargo com os horários completos, ó. Quinta agora é Tá, dia 28, 29, meio-dia. meio-dia, exatamente, meio-dia. Certo? Uhum. Certo. Então, perfeito, fica Aí a gente marcado. já vai mudar. Uhum. E já pode escrever o case, começar a Aí a escrever. gente manda em antes pro senhor. É que, na Uhum. verdade, vocês já podem mudar o questionário, nem tem que mostrar para mim mais. Já pode fazer o teste piloto, já adianta, Tá, já faz o teste piloto, finaliza, corrige o sim. questionário e se der tempo até lá, vocês já podem começar a aplicar para o case. Se não der tempo, então pelo menos me mostra o Tá, questionário pronto. Mas eu não preciso corrigir mais o questionário. tá Entendeu? ok. Tá? Mais alguma Uhum. dúvida? Então tá. Não, só. Então tá bom. Eu Então, vou dia 29, meio-dia. 29, meio-dia. Tá? E lembrando que eu posso atrasar pelo fato Tá. que eu já tenho orientação às 11h30. Uhum. E é, Tá. se não der tempo hoje, se não der tempo agora, mais tarde eu coloco então a aula para vocês, essa orientação no Ah, Classroom, tá bom? Clésia. Tá bom. Então, Tá. beleza. Valeu. Tchau, Valeu. Tchau. tchau.